passagem nos transmite uma paz, mas também uma diversão. Nós estamos advertindo de algo que muitas vezes a gente passa despercebido aos nossos olhos. O mal dizer. Assim nos tornamos com as palavras fúteis, com as palavras que não edificam, com as palavras que matam. Desta maneira. É desta maneira. Mas nós precisamos entender um pouquinho a respeito disso. E nada melhor do que o Evangelho, onde Jesus nos trouxe essa linda passagem que está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, então, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que contamina o homem. O que sai da boca que é o que contamina ele. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. O que sai da boca procede do coração. A raiz está lá. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro, e sim a blasfêmia, a calúnia, tudo aquilo que sai da boca. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos traz um direcionamento do cuidado que temos que ter com as palavras. Cuidado que temos que ter com as palavras. Porque denota também quem somos. Nos revela quem somos. Paulo também, em sua segunda carta a Timóteo, ele coloca dessa maneira a maledicência, o falatório. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Os falatórios profanos, aquilo que desregra da lei divina. Profano é aquilo que é contra a religião. Ele não estava falando de religião, ele estava falando dos preceitos divinos. Evita então falar daquilo que contraria. E o que contraria a lei divina? Contraria a lei de amor. Se é contra a lei de amor, causa-nos maior impiedade. Não sou piedoso quando falo de maneira equivocada. Então, um cuidado especial, Paulo nos advertindo a respeito disso. Vamos entender um pouquinho isso. Palavras. Palavras. Uma vastidão de palavras. A palavra em si expressa. É o verbo sublime de Deus. Deus inventou o verbo, a palavra. Nós engendramos o falatório. Não contentes, tínhamos que fazer alguma coisa, né? Não existe nada mais perigoso do que o falatório maligno nos dias dos irmãos espirituais. Não existe nada mais. Imagine uma coisa ruim. Pois nada é tão maligno quanto o falatório. A atividade religiosa e científica, olha que interessante isso, tem descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando de maneira eficaz para extinguir os focos essenciais. Vem de luz. Nesse capítulo 73 ele fala só sobre isso. Então, a ciência e a religião estão combatendo, achando o foco das doenças, das nossas mazelas. Olha que interessante. O combate ao alcoolismo, que acaba com a nossa sociedade, que realmente devasta um lar, já tem avançado muito o combate a essa prisão. Mas também a ciência avançou muito e tem avançado ainda mais com relação ao tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, sífilis, AIDS, todas outras, várias outras. A ciência tem buscado tratar isso, e a religião também.
Quando ensina a moralidade, a religião está tratando também sobre os DSTs, também sobre vícios, também, para que não ficamos equivocados, estejamos equivocados no caminho. Muito se tem avançado sobre isso, mas esses dois pilares, tanto do alcoolismo, das drogas, quanto das doenças, fazem isso na nossa sociedade. Acaba com a nossa saúde, deprime o nosso caráter e verdadeiramente divide, destrói de uma maneira avassaladora, de uma maneira brutal. E nós vemos isso no nosso dia a dia. Nós vemos isso no nosso dia a dia. Mas nos diz os irmãos espirituais, existe um vírus terrível que passa despercebido aos nossos sentidos, que se oculta nas sombras, silencioso, destruidor, tão destruidor quanto as drogas, quanto aquelas doenças, tanto quanto. E nós não paramos para meditar a respeito dele. É a maledicência. Comentáriozinho que estou fazendo, só aquele comentáriozinho. Não estou falando mal, só estou dividindo. Será a maledicência? Esse item. Eu não falo mal de quase ninguém. Entendeu? Não, é isso. Não, de jeito nenhum. Só estava trocando uma informação. Eu só estava conversando um pouquinho. Não estava falando mal. Não, nós não fazemos isso de jeito nenhum, né? Alguém faz, não, nós não fazemos isso. Vamos ver se a gente não faz mesmo. Bom, a gente não fala então, né? Vamos lá. Existem várias formas de ser maledicente. Várias formas. Olha lá. Uma delas é falar mal. Então, quando eu estou falando, só estava. Falei um pouquinho. Esse é um item da maledicência. Criticar de maneira agressiva o outro faz com que corroa os laços. Isso também é maledicência. Fazer uma interpretação que leve ao lado negativo, que diminua o outro, também é maledicência. Fazer um comentário então malicioso, induzindo a outra pessoa a pensar mal, também é maledicência. Julgar sem conhecimento do todo, sem ter conhecimento. Julgar, fazer um julgamento falso, então, também é maledicência. Suspeitar comprometedoramente. Vou fazer uma suspeita e vou comprometer aquela pessoa, ou aquela situação que está acontecendo. Só suspeitar também é maledicência. Denunciar, então, caluniosamente, fazer uma denúncia, levantar uma calúnia. Isso, desses itens aqui, alguns a nossa lei até trata da maledicência, da forma pejorativa que você faz, o mal falar do outro, isso ainda dá processo. Mas o resto, blasfêmia, e o resto, isso está no manual prático, aquele manualzinho ali. Olha que interessante. Quem são então os maldizentes? Nós já sabemos que maledicência não é só falar mal do outro agora. Quem são essas pessoas? Quem são os maldizentes? Olha só que bacana. Esse livro, Fonte Viva de Emmanuel. Aquele que enxerga os efeitos e pontos fracos do outro, esse é o maldizente. Aquele que só estou vendo, analisando para ver o que ele tem de ruim. O todo não olha, é só aquela pontinha do cabelo que está diferente. Isso vai já dá um comentário para mim. O maldizente é aquele que comenta as úlceras. Olha só que interessante, ao invés de curá-las, deixa em evidência o que é mal no outro. E o conteúdo geral, não importa, não. Está doendo, vamos colocar mais uma pimentinha, vamos colocar mais um limãozinho.
Esse é o maldizente. Aquele que cria quadros depressivos, alimentando a suspeita. Alguém conhece uma pessoa assim? Tudo bem? Só se para você. Aquele quadro terrível, fechado, tudo é deprimente. Nossa, minha vida está ruim. E aí vai criando todo um aspecto ao redor. Quando a gente está fazendo isso, a gente está sendo maldizente. Mas também continua. O maldizente é aquele que queixa-se de tudo e de todos. Sempre. Alguém conhece alguma pessoa assim? Não. Mas não tem. Isso aqui a gente está falando de coisa de outro planeta, não é da Terra. Os maldizentes também espalham o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade. O maldizente não vê uma luz no fim do túnel, só vê aquilo que está ali incomodando. Nossa, mas isso aqui, minha vida é terrível. Por que Deus fez isso comigo? Isso é um lamento. O lamuriento. O lamuriento que a gente chama, que a gente conhece. Queixa de tudo, nada está bom. Ah, mas podia estar melhor. Ah, mas aquela dor não sai daqui, não tem jeito. Mas eu não estou com outra coisa melhor. A dor está ali. Mas se eu reclamar, ela vai sumir? Não vai. Se eu orar, de repente muda. Jesus nos chamou a atenção a respeito disso. Jesus nos chamou a atenção. Os maldizentes são aqueles que exalam ruína e tóxico da morte. Não quer dizer que não está com dor, que não vai sentir, não é isso. Mas a diferença é isso, me auxilia. Quando eu externo isso, eu estou dizendo, estou aumentando, ao meu redor eu estou direcionando isso. E quando eu estou fazendo isso, eu estou intoxicando tudo à minha volta. Tudo à minha volta. E aí fica mais difícil. Para sair desse padrão. Esses são os maldizentes. Fonte Viva, esse livro aqui, Emmanuel, traz essa linda mensagem para nós. Olha só que bacana. Sócrates, isso é antigo, isso não é tão novinho não. Olha que mensagem sábia ele nos dá. Mentes fortes falam sobre ideias. Mentes comuns falam de eventos, trivialidades, coisas do dia a dia. E mentes fracas falam de pessoas. Olha que puxão de orelha ele nos traz aqui. Olha que puxão de orelha. Mas ele não só deu um puxão de orelha, ele nos deu um filtro também, ele nos ensinou há muito tempo. Um filtro. Os 3 filtros ele ensinou a gente. Então chegou-se a Sócrates, um conhecido dele, veio dizendo para ele: Sócrates, preciso falar a ti a respeito de um amigo seu. Aí Sócrates olha para ele, para com a serenidade, filósofo, olha ele e diz: o que você vai me dizer? Você foi averiguar se é verdade? Eis o primeiro filtro. Aquele conhecido falou: não, é só ouvi dizer. Legal? Bacana. Então eu vou te fazer outra pergunta. O que você vai me dizer? É uma coisa boa desse meu amigo? Com certeza não é bom. Bom, quer dizer que você não sabe se é verdade. E o que você vai me dizer não é bom? Então, mesmo assim, eu quero que você faça uma outra análise. Leve no teu pensamento esse outro filtro. O que você vai me dizer a respeito dele é útil? Vai servir para alguma coisa? Vai edificar alguma coisa? Vai construir alguma coisa? É útil? Tem utilidade isso? Ele se calou, virou as costas e foi embora, não falou nada. Esse é o aprendizado que nós temos que ter com as palavras. Aprender a filtrar, usar esse filtrinho. É verdade? Será? Vai edificar alguém? A minha palavra vai edificar? É bom? Tem uma utilidade para alguém? Não? Não quer dizer que a gente não vai conversar, mas tomar o cuidado quando vai falar de algo que é do outro. Esse é o filtro da maledicência. Olha que interessante. O que tem saído então da nossa boca? Nos leva a essa reflexão. Se é do coração que parte tudo, a boca só fala que o coração está cheio, segundo o nosso querido Mestre Jesus. O que tem saído então da nossa boca? O que tem saído de lá?
O que sai da boca demonstra quem somos e como estamos. Olha só. Então, se a gente quiser saber como a gente é ou como a gente está, é só pedir para o outro. Pergunta para o outro. Se eu mais lamento, mais reclamo, se eu auxilio, se eu estou no meio, que é perigoso estar no meio. Antes um mal do que um meio bom. Por quê? Palavras do Cristo. Nosso querido Mestre Jesus. Diga sim, sim para o bem, não, não para o mal, ponto. Não tem que ficar no meio termo. O que sai da boca demonstra que nós somos. Olha que legal. O silêncio esconde profunda sabedoria. Ah, mas eu tenho que silenciar? Mas vamos entender um pouquinho. Que silêncio é esse? É o silêncio que... Não, tá bom, tá tudo certo. Não, não é esse. O silêncio que espera a hora adequada, o momento certo para as palavras. Esse é o momento certo. Aquele momento certo, então eu vou externar as minhas palavras. Ah, mas eu falo o que eu penso. Ah, ali, e nunca deixe de dar minha opinião. Falo mesmo, e daí? Dessa maneira. Eu sou assim? Olha só que interessante. Cuidado. Cuidado, cuidado, muito cuidado. A boca só fala do que o coração está cheio. Se nós sabemos disso, eu estou denotando e mostrando quem eu sou, como eu sou. Ah, mas quer dizer que eu vou opinar mesmo assim? Sim, a opinião é válida, mas ela passou pelo filtro da verdade. É bom? É útil? O que eu vou externar? Não? E a sua opinião passou então por esses filtros? Essa opinião deve ser sempre questionada dessa maneira. Uma interrogação bem grande. Essa é a minha opinião que eu vou dar. Já que eu vou falar, eu sou assim, espontâneo e falo mesmo. Então tenha pelo menos o cuidado de filtrar, de passar por esse filtro, porque nós vimos que isso destrói mais do que doenças e drogas. Mais do que isso. O cuidado com as palavras. Por que a gente tem que ter mais cuidado? Olha só que interessante essa imagem. Porque esse é o meu ponto de vista. É a vista do meu ponto. Aqui nós temos uma situação curiosa. São pessoas cegas. Cada um vendo do seu ponto de vista. Um está vendo da frente. Ele está vendo um bambu. O outro está vendo parece uma parede isso aqui. E assim por diante. Mas é o meu ponto de vista. Não é o real. É a vista do meu ponto. Eu estou vendo dessa maneira. O outro está vendo de outra maneira. Os dois estão certos. Eles estão vendo o mesmo elefante. Todos não estão vendo o mesmo elefante? Cada um tem uma opinião diferente. Respeitar o ponto de vista do outro e filtrar o que se fala. Filtrar o que se fala. Lembre-se. A palavra solta ao vento não dá mais para recolher. Deus não sabia o que fez então para nós quando nos deu o verbo, a palavra? Sabia. Mas espera que cada um de nós utilize com cuidado, com sabedoria a palavra, porque ela constrói. Lei de retorno. Você soltou a palavra, não cata mais, não volta para dentro da boca. Dá para remediar? Dá. Sempre tem um arrependimento, a oportunidade de recomeço. E assim nós vamos nos transformando em pessoas melhores. Quando alguém lhe magoar ou ofender, olha as palavras de Chico, muito sábio. O Emmanuel nos traz esse lindo exemplo. Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma, apenas sinta compaixão daquele que tem que humilhar, ofender você para se sentir mais forte. Olha só que exemplo lindo. Não é truque, não bata de frente. Tenha piedade, misericórdia, porque ele ainda não aprendeu, ainda é uma criança espiritual, como nos disse o mestre, ainda é uma criança espiritual. E nesse exemplo então, como é que eu vou acusar a outro? Como é que eu vou acusar o outro? Eu sempre tenho que me colocar nessa postura.
aquele que não tem nenhum defeito, que faça. Atire a primeira pedra. O nosso querido mestre vai lá e escreve: maledicente, assassino, e as pessoas vão se retirando. Nunca vamos esquecer, não podemos esquecer dessa imagem, para nos lembrar de, antes de julgar o outro ou falar do outro, olhar se nós mesmos, nas mesmas condições, gostaríamos de receber aquilo. Fazer ao outro que gostaria que fizesse em iguais circunstâncias. Isso muda a nossa maneira de viver. E resume-se no amor ao próximo. Resume no amor ao próximo. Olha que bacana. Se o álcool então embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua distanciada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz? Olha o porquê do cuidado com a língua, com as palavras. Olha o cuidado. Isso aqui os nomes espirituais nos trazem em vinha de luz também. E ainda continua assim: se há educadores preocupados com a proliferação das doenças sexualmente transmissíveis, da sífilis, por que indiferença para com os desvarios da conversação? Por que essa indiferença então? Por que não cuidamos de ensinar as pequenas, desde pequenininho, o cuidado com as palavras? O que se deve e não deve dizer, o que jamais deve sair da boca. Sabendo do filtro fica mais fácil. Fica mais fácil. Muito mais fácil. Olha só que linda a mensagem do nosso querido irmão Kardec. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos aos outros. Será que eu faço o outro feliz quando eu falo mal? Será que eu estou transformando alguém feliz? Apontando defeitos e não vendo virtudes? Porque todos nós temos virtudes. Todos. Temos muitos defeitos? Sim, sem dúvida. Mas, e as virtudes? As virtudes. Pensando nisso, Joana de Ângeles, Espírito, traz através de Valdo Franco esse lindo texto, nesse livro chamado SOS Família, que nós não temos mais disponível na nossa biblioteca, está emprestado para alguém já, mas procurem esse livro, vale a pena e muito, SOS Família. Ele traz uma verdadeira campanha, essa campanha para cuidar de nós, nosso interior. Aqui ele diz assim: amplia tuas campanhas cedendo quando uma disputa negativa ameaçar seu equilíbrio. Esquece quando ferido sob gritos e ofensas, esquece disso. Doa as difíceis moedas da gentileza. É difícil ser gentil com pessoas ásperas, com pessoas duras, mas é necessário. Olha só, doa as difíceis moedas. E além das doações ao próximo, faz ofertas a ti mesmo. Olha só como a gente diz da água. O presente é para você primeiro. Inicia a luta contra o egoísmo. Egoísmo, olha só como ele chama o egoísmo, que ele é uma velha roupa inútil que conservas no lar do orgulho. Vamos sacudir fora esse pelego. E assim ele continua: faz a campanha sistemática contra a maledicência. Maledicência, veneno sutil que dissemina a morte e guardas nos vasos brilhantes da vaidade. Por que da vaidade que ofusca? Lá onde que fica guardado, porque é o meu ponto de vista. Reage ao ciúme, companheiro míope da imperfeição que mantém disfarçada, exila a ira, tira a raiva dentro de você, ácido perigoso que carregas em vasilhames trabalhados, coloca ainda num adorno bem bonito e deixa lá, a qualquer momento é igual a cobra, vou destilar esse veneno. Olha que campanha bonita eles nos advertem. Investe contra a vaidade própria, rainha da ilusão que ocultas jovialmente. Concede ao próprio Espírito a luz do discernimento capaz de clarear-te por dentro. Olha que lindo isso. Favorecendo-te com a limpeza dos antigos escaninhos lá nas estantes, onde viviam colônias de malfeitores morais. Onde é que está isso tudo? Dentro de nós.
no nosso inconsciente, nas nossas vidas passadas, no nosso desvario desregrado, que continua insistindo em fazer os mesmos equívocos, seja na maledicência e outros mais. Muitos homens fascinados pelo ardor do entusiasmo se despojam de haveres temporários, passando adiante utilidades e especiarias, mas são incapazes de descer dos altos postos onde situaram a personalidade desvairada, para que se façam mais simples, mais nobres e melhores, trabalhando o orgulho, o ego, desapego. É necessário desapego. Como é que eu vou abrir mão de querer julgar o outro, de falar um pouquinho do outro, de comentar a respeito do outro, se eu mantenho essas coisas inúteis dentro de mim? Empenhado então nas saudáveis campanhas do auxílio ao teu próximo, ajuda-te a ti mesmo. É para arregaçar as mãos no trabalho do próximo, mas enquanto isso você já vai se ajudando, colocando no seu íntimo a mensagem de sabor imortal com que os espíritos de luz te convidam do além das sombras da morte, já que a morte não existe, para que navegues no oceano da carne livre e tranquilo, como quem nada mais possuindo se tornou valiosa posse nas mãos de Deus. Olha que lindo! Como se transformar? Como fazer? Essa é a mensagem. Dúvida ainda? Ainda temos dúvida de como combater então e bater de frente com a maledicência, com os falatórios? Se a gente tem dúvida ainda, tem mais uma mensagem que bacana, ó, de Chico. Chico nos traz as águas da paz. Se é difícil para fazer, então, vamos tentar fazer isso aqui, ó. Quando você for para uma reunião, num conjunto, em qualquer lugar, leve uma garrafa de água, um copo de água. Ou peça para levar uma água para a reunião. Para o ambiente que você estiver, vou fazer uma visita. Aquela visita eu já sei que é complicada. Faça isso. Quando alguém lhe provocar irritações, olha só a instrução. Pegue um copo de água, beba um pouco e conserve na boca. Não ponha fora e nem engula. Deixe na boca. Enquanto durar a tentação de responder, deixe a água banhando a língua. Esta é a água da paz. Olha que sabedoria. O que Deus nos está trazendo aqui? A necessidade de frear, pensar, raciocinar, passa nos filtros, vale a pena? Vai construir? Vai destruir? Vai arrumar? Vai auxiliar? É difícil para fazer isso? Não, não é. Dá trabalho. Dá trabalho porque eu tenho que me empenhar para fazer isso. Não vou estar com a garrafa d'água literalmente na mão, mas eu vou lembrar da água. Vou lembrar da água. Quando começa a escorrer para sair o veneno, silencio. Enquanto você está lá, a tentação, abraças, o impulso instintivo animalizado ainda, que destrói. Façamos isso. Em toda parte a palavra é índice de nossa posição evolutiva. É indispensável aprimorá-la, iluminá-la, enobrecê-la. Eis a chave do bom falar, do bom viver, de combater um bom combate conosco mesmo. Com isso nós temos mais saúde. Com isso nós temos muito mais vontade. Com isso nós temos muito mais esperança dentro dos nossos corações. Quando aprendemos que as palavras matam, quando aprendemos que as palavras dilaceram, rasgam, fazem feridas maiores do que as doenças, aí nós estaremos fazendo isso, esculpindo verdadeiros corações com as nossas palavras. Vamos adiante, vamos escutar o que o Mestre nos tem dito, trabalhar no silêncio do interior, é que brota tudo. Como eu sou, observe minhas palavras. Como eu sou está na minha forma de externar. A boca só fala do que o coração
está cheio. Vamos pensar sobre isso e refletir. Muito obrigado.